Ok, estamos em mais um Notisul Digital. Sempre com entrevistados, os assuntos os mais diversos possíveis. Quem é e quem faz notícia sempre aqui conosco. Seja autoridades, políticos, empresários, personalidades, pessoas que fazem acontecer, sempre sentados aqui conosco para que a gente possa fazer um verdadeiro bate-papo. De antemão, quero agradecer a nossa Unisul, que tem nos apoiado, tem sido a grande parceira, a Unisul, que é uma referência na formação, né, do cidadão, Unisul sempre. Estamos hoje recebendo a secretária de Desenvolvimento Social do município de Capivari de Baixo, Dona Thaís Isidro. Eu não posso ficar chamando de dona, ela é bem nova, é super comunicativa, e quando fala Dona Thaís, dá a impressão de que nós vamos receber, né, aquela tia que... Mas, enfim, a secretária Thaís Isidro, que está aqui hoje conosco e que é uma agradável surpresa numa pasta que, olha, é de arrepiar. Desenvolvimento social. Num município, num estado já é complicado, porque os problemas normalmente acontecem de forma piramidal, né? Problemas de ordem federal, estadual e municipal. E aqui no municipal, você praticamente não consegue gritar, você consegue gemer e olhe lá. E em Capivari de Baixo, para nossa grata surpresa, a Thaís Isidro tem feito um trabalho fantástico, tanto que foi convidada a falar para os vereadores, né, através de um convite feito pela Câmara Municipal de Tubarão, através do vereador professor Maurício da Silva, para falar sobre projetos sociais. Mas primeiro, quero dar o meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, afinal de contas, vai estar na internet e o nosso público internauta vai poder estar assistindo, né, interagindo também. Prazer receber a secretária. Prazer é meu poder estar aqui com vocês e principalmente para falar de coisa boa, né? Que são os projetos da nossa secretaria, tudo que nós temos desenvolvido ali no nosso município de Capivari de Baixo. Agradeço o convite e a oportunidade. Imagina. Secretária Thaís Isidro, desenvolvimento social envolve tanta coisa, né? Você, há um tempo atrás, me falou, Miguel, não existe morador de rua, né? Ninguém mora na rua, a rua não é um local. E aí, como você se refere? Pessoa em situação de rua. Pessoa em situação de rua. Quer dizer, temos o problema da pessoa em situação de rua, temos o problema de termos um município, ou pelo menos boa parte dos nossos municípios aqui da região, margear uma BR-101, onde a trafegabilidade é muito grande. O desafio, como é que tem sido nesses mais de 6 meses à frente de uma pasta tão importante e, ao mesmo tempo, de tamanha exigência? Eu acho que o diferencial da nossa secretaria é que vários problemas que a gente já tinha mapeado lá em janeiro, a gente teve muita agilidade em dar uma resposta para a sociedade, né? Um dos nossos primeiros projetos foi o Abraço Acolhedor, que é direcionado para a pessoa em situação de rua. Então, o nosso primeiro passo foi criar um protocolo de abordagem, né, começar a mapear, identificar, atender essas pessoas e oferecer o que estava disponível dentro das nossas possibilidades. Nós somos um município que não temos albergue, né, nem casa de passagem. Então, uma das primeiras ações foi tentar firmar convênios com algumas que tem aqui pela região. Infelizmente, não tivemos êxito. Mas dentro do nosso protocolo, a gente colocou ali os critérios da abordagem, a atuação com os outros setores da sociedade e da própria prefeitura. Então, dentro do protocolo, a gente faz a abordagem, oferece os serviços da Secretaria de Saúde, né? Ali eles podem tomar um banho, a gente também oferece o banho. Nas noites de frio extremo, nós tínhamos o decreto do nosso prefeito, estabelecimento o acolhimento emergencial temporário no nosso ginásio. Então, quando as temperaturas chegavam a 10 graus ou abaixo, nós abríamos o ginásio para acolher essas pessoas, né? Ali nós permitimos que eles tomassem o banho, fizessem uma refeição digna. Todos eles
foi ofertado o retorno para sua família, claro que dentro dos critérios do SUAS, porque não é só pegar a pessoa e mandar de volta para outro município, a gente tem que ter o contato com a secretaria de lá ou com um membro da família. Então nós conseguimos muito sucesso. Dentro desse trabalho que a gente fez, a gente não realiza força-tarefa, nós realizamos abordagens de segunda a sexta-feira. Então de segunda a sexta-feira, a nossa equipe do CREAS faz uma ronda pelo município nos principais pontos onde há, né, geralmente um ponto em que eles ficam, as pessoas em situação de rua ficam. Às vezes a própria sociedade, polícia militar, alguém informa o CREAS, olha, tem uma pessoa aqui. Então nós fazíamos a abordagem, identificação, teve meses que a gente teve mais de 90 abordagens, não porque tinha 90 pessoas em situação de rua, mas como a gente fazia todo dia a abordagem, às vezes as pessoas ficavam ali por 5, 6 dias, 10 dias, e todos os dias elas eram abordadas. Né? E isso fez com que a gente conseguisse mapear, compreender de onde são, por que estão na rua. Né? Muitas vezes a gente ofertou abrigo, a gente ofertou voltar para a família e a gente recebe um não. E é muito difícil fazer essa conscientização para a população que, apesar de ser algo que a gente não deseja para nós e nem para ninguém, é um direito desse cidadão ficar em situação de rua. Ele também tem os seus direitos. E eu não estou dizendo, gente, que é correto estar na rua. Mas, infelizmente, há limites para a assistência social, assim como há limites para a polícia militar. Né? Quando nós fizemos o protocolo, chamamos a polícia militar para conversar. Então, eles também falaram das dificuldades deles em atuar com esse público, porque a população às vezes liga, vem tirar, está aqui na minha calçada, chegando lá, a polícia não pode tirar, porque às vezes a pessoa não está cometendo nenhuma infração, porque estar em situação de rua não é um crime. Então, a polícia mesmo ficava de mãos atadas, né? Então, com esse trabalho, a gente conseguiu identificar essas situações, atuar muito rápido, dar uma resposta muito rápida. Então, hoje, como o nosso município ele é caracterizado como de passagem, agora começa a esquentar, esse público começa a se movimentar e ir para localizações mais de praia, né? Então, dá uma diminuída na cidade. Pode observar que é normal dar esse esvaziamento, né? E aí, quando voltar a esfriar, eles retornam. Então, a gente faz esse acompanhamento semanal, diário, temos as reuniões mensais. A gente tem ali em Capivari o nosso boletim da vigilância socioassistencial. A gente publica uma vez por mês no Instagram e site da Prefeitura, número de abordagens, número de atendimentos, tudo para trazer transparência para a população sobre o trabalho que a Secretaria tem feito. E de janeiro para cá a gente conseguiu ajudar 4 pessoas em situação de rua a sair desse contexto. Então algumas conseguiram emprego, algumas estão no empreendedorismo, vendendo a sua paçoquinha, enfim, mas através do auxílio da assistência social de beneficiar ali um banho, né, um tratamento médico e principalmente os acessos aos benefícios, né, federais como Bolsa Família. Com essa ajuda eles conseguem pagar a própria kitnet e ali começar a se reerguer. E existe também uma preocupação com vocês na questão habitacional. Como é que está isso, secretária? Sim, a habitação no nosso município, infelizmente, ela foi negligenciada por muito tempo por várias gestões. Quando nós assumimos a pasta, o nosso Conselho de Habitação estava inativo, né? Nós precisamos reformular a lei do município em relação à habitação. Tivemos agora, recentemente, faz menos de um mês, se eu não estiver equivocada, que a gente conseguiu ter o nosso Conselho de Habitação, fizemos a primeira reunião, estamos agora fazendo a parte documental, de estatuto, enfim. E a partir disso a gente consegue começar a desenhar projetos e ações para essa área, né? Nós já manifestamos o interesse pelo projeto Casa Catarina do Governo do Estado, mandamos recentemente as matrículas, infelizmente uma delas foi negada, então a gente está trabalhando agora na substituição, nos próximos dias a gente já deve estar entregando, para que em breve a gente possa receber os recursos e dar o start do início das construções. Mas desde o primeiro momento, Capivari participou de todas as reuniões, tem um diálogo aberto com a Secretaria do Estado e a gente tem trabalhado para que esse projeto venha sair do papel aqui no nosso município o mais rápido possível. Até surgiu uma polêmica, alguns vereadores acreditaram que nós estávamos faltando com a verdade, porque ainda o município de Capivari de Baixo não apareceu nos editais públicos, né?
mas ele só sai de lá a partir do momento que todas as matrículas são aprovadas. Poderia a gente fazer parcial? Poderíamos, mas aí vai atrasar mais ainda para o restante dos moradores. Então, não é o objetivo do projeto. O objetivo é fazer o número de casas que a gente se manifestou que tem interesse, que seriam a 30 unidades. Então, a gente continua dentro do programa, continuamos com um diálogo e acredito que assim que a documentação for aprovada pelo Estado, a gente já vai ter a nossa portaria lançada e aí a gente começa os processos de licitação para que as casas possam ser construídas e aí a gente vai abrir para a população o cadastro, né? E nesse primeiro momento, ou melhor, nesse primeiro ano, a Secretaria trabalha com o orçamento do ano passado, né? De outro governo. Como é que... esse malabarismo? Então, essa pasta, por exemplo, da habitação, ela não tem nenhum real. Essa é a verdade. Hoje não tem nenhum real dentro dessa pasta. Nada. Então, hoje, desde janeiro até agora, a gente tem feito as visitas dos moradores que solicitam, né? A gente faz a vistoria com assistente social, com a diretora de habitação, muitas das vezes com o pessoal de obras para fazer uma avaliação da casa, com a Defesa Civil. E a gente já tem catalogando essas famílias, né, que tem esse déficit habitacional que todo município tem, mas infelizmente Capivari de Baixo não tinha isso contabilizado. Então, a partir do momento que a gente começa a contabilizar, a gente começa a ter entendimento da proporção e da demanda que isso vai gerar. A gente hoje tem trabalhado, apesar de, eu sempre digo, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social é a prima pobre, é a que recebe menos recurso e é a que demanda, né, de mais necessidade, de mais recurso. Então, a gente hoje tem conseguido fazer um trabalho que eu me orgulho muito, muito mesmo, que é de projetos com basicamente zero custo para o município. Né? Nós temos aí o projeto das mães atípicas, que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho, que é com o voluntariado. A gente tem o projeto Recomeçar, também com uma equipe de voluntariados, sempre priorizando a utilização da mão de obra que já tem dentro do município, dos nossos profissionais que são muito capacitados. Né? Tivemos aí vários eventos em parceria com o parque que só foram possíveis graças a essa parceria, que não demandou também custo algum para o município. Tivemos aí um evento grandioso recentemente, o Abraço Rosa, que foi feito em parceria com o parque e que gerou um outro fruto, que a gente vai estar lançando as inscrições em breve. Presta atenção, você é mulher que enfrentou o câncer, precisou fazer a reconstrução da sua mama e tem interesse em fazer o desenho do seu mamilo através de uma técnica de tatuagem hiper mega realista, logo Capivari de Baixo vai estar disponibilizando 10 vagas totalmente gratuito para fazer esse atendimento através do projeto do nosso voluntário Alex, que é lá de Criciúma, que já desenvolve esse trabalho não só em Criciúma, mas em diversos municípios da região. Ele se encantou tanto pelo nosso projeto, pelo nosso evento, que ele decidiu contemplar Capivari com esse benefício. Então, em breve a gente vai estar abrindo as inscrições, pode já perguntar para se tiver gente aí de Capivari, ou conhece alguma mulher, já pode dizer para ela procurar lá o nosso CRAS e dar o nome. Fica atenta, que a gente vai fazer. Secretária Thaís Isidro, de Desenvolvimento Social do município de Capivari de Baixo, participando hoje conosco do nosso NotiSul Digital. Secretária, você falou sobre as parcerias, né? Eu conversava um tempo atrás com um diretor da Diamante e nós conversávamos sobre a importância do Parque Diamante Mais Energia, não só para Capivari, mas para toda a nossa região, até que entramos no assunto dos eventos sociais que estão acontecendo. E esse diretor não me autorizou a falar o nome dele, mas enfim, mas ele falou assim, ele deixou muito claro: Miguel, como dizer não para um grupo que está tratando a área social de frente como o de Capivari. São vários eventos, e aí ele me citou alguns que me chamou a atenção, que logo após você assumir a pasta, enfim, o governo assumir, vocês fizeram o primeiro encontro com a melhor idade lá dentro. Foi. Assim que eu assumi, na minha primeira semana, ali, assumi a pasta, entrei ali dia 2, eu e a minha secretária adjunta, Alessandra, fomos até o parque, vem aquilo, toque, oi, prazer, tudo bem? Estou aqui à disposição, se precisar de alguma coisa, a gente quer trabalhar em parceria.
E eles tinham lá um projeto que é o Saúde na Linha dos Olhos, que infelizmente nos últimos anos não tinha tido êxito, porque não tinha tido um apoio da gestão, né? Que é voltado para o público da terceira idade. E ali a gente propôs, olha, a gente ajuda a divulgar o projeto de vocês na terceira idade, e vocês não querem dar o bailinho de carnaval pra gente? E aí eles ficaram meio, vamos ver, aí a gente faz a parceria, divulga e tal, e fizemos essa aliança, e a gente saiu para trabalhar. Né? Colocamos aí o nosso exército para trabalhar, para divulgar. A gente fez o bailinho de carnaval para mais de 150 idosos. Conseguimos fechar 2 turmas por Saúde na Linha dos Olhos. Né? Que foi maravilhoso. Os nossos idosos, além de ter o projeto, ainda foram contemplados com um passeio no final do ano para Gravatal. E ali surgiu essa parceria, né? Dali depois nós fizemos outros projetos em parceria, como o Abraço que Protege, que é levando as nossas crianças da rede municipal para dentro do Teatro do Parque, para que eles aprendessem como se proteger e como buscar ajuda em casos de violência sexual. Uma parceria incrível. Nós colocamos ali mais de 1.600 crianças ali. Também tivemos agora, recentemente, que foi um grande sucesso, o nosso baile de primavera para a terceira idade. Tivemos mais de 300 idosos. Tivemos ali a coroação do nosso rei, da nossa rainha da terceira idade, das princesas. Então, tem sido muito bacana esse trabalho em equipe, e tudo isso só é possível graças a essa parceria. E dentre as parcerias que muito marcaram e que chama atenção, foi com a rede McDonald's, né? Como é que foi, secretária? Surgiu a ideia, a possibilidade, é o toque-toque? É o toque-toque, é o toque-toque. Eu estava um dia, né, pensando no que a gente vai fazer, Dia das Crianças está aí, e aí eu pensei, poxa, eu me lembro da primeira vez que eu comi um McDonald's, eu já era moça. E por mais que assim, não é tão gostoso, salada pra gente que adulto é mais gostoso, mas assim, é um Mac. Tu cresce vendo na televisão, tu vê a propaganda, né? Hoje em dia, em rede social, então nem se fala. É verdade. E eu pensei, poxa, se Sorocaba pode dar Mac pras crianças, como é que aqui Capivari também pode? E agora, como é que faz? Toque-toque. Toque-toque. Consegui o contato, né, da pessoa responsável pelo Mac de Tubarão. Mandei um ofício para ela, convidando eles para serem padrinhos afetivos das nossas crianças atendidas na oficina do CRAS. E aí ela me respondeu um dia de manhã, 6h pouca da manhã: oi, Thaís, tudo bem? Gostamos da ideia, vocês podem vir buscar? E eu, meu Deus! E aí a gente fechou os dias, né? A gente separou, organizou ali pelos dias que a gente tem o encontro com as crianças. Foram mais de 55 crianças contempladas. E foi, eu digo assim, né? Não é... eles, claro, ficam gratos e emocionantes, mas pra gente não tem preço que pague. Né, ontem a gente entregou para as crianças da oficina de karatê da Ilhotinha, e ver a carinha deles de felicidade, ouvir porque criança é muito sincera, né? Aí teve um menino que chegou para mim e falou: tia, muito obrigada, porque a minha mãe nunca teve condições de me dar um Mac. Que legal. Né? Outro chegou para mim e falou: tia, eu posso levar a batatinha para comer em casa? Aí eu falei: pode. Mas por quê? Aí ele assim: porque o meu pai também nunca comeu um Mac. Então, é muito mais do que oferecer um lanche. É tu mostrar para aquelas crianças que existe um mundo além da vulnerabilidade, e que elas têm a possibilidade de ter acesso, sim, elas são merecedoras, né? E a gente sempre trabalha muito com elas a questão que, assim, a realidade que elas vivem hoje não é que elas vão viver amanhã. Elas têm um destino pela frente. Então, quando a gente oferece as oficinas de artesanato, de karatê, a gente sempre tenta trazer para eles o conceito de que eles podem mudar a história deles e da família deles. Então, gestos assim, a gente começa a abrir a mente deles e mostrar que existe um universo diferente, às vezes, da realidade que eles estão vivendo. E é uma demonstração também de carinho, né? De eles se sentirem amados por pessoas que eles nem conhecem. E tudo isso num ambiente que às vezes o inimaginável é que ainda existem pessoas que não conseguem vislumbrar o trabalho que é feito pela área social, né? E aí entra a questão da política, e a política com P minúsculo, não a política com P maiúsculo, né? Eu faço esse comentário justamente para entrar
no assunto do convite que você recebeu para estar em Tubarão, numa sessão da Câmara Municipal de Tubarão, para falar do projeto Mães Além das Diferenças. Mães Além da Diferença. Como é que isso aconteceu? E até para que a gente possa também entender a questão da importância desse projeto. Esse projeto, para quem não conhece ainda, né, ele é desenvolvido pela nossa equipe do CRAS, que dá um suporte para as mães de pessoas com deficiência, né? Então, através de rodas de conversa, a cada 2 meses a gente faz um momento de autocuidado, que elas têm massagem, corte de cabelo, enfim, tudo isso para ajudar elas a sair um pouco da bolha do cuidado com o outro e fazer elas olharem um pouquinho para si. E esse projeto a gente começou a desenvolver ele no nosso município, a partir de uma solicitação do nosso prefeito, né? Sempre muito empático, ele sempre dizia, a gente tem que olhar para a mãe dessas crianças, né? E nós criamos esse projeto, não tínhamos recurso, não temos ainda. Não tem. Ele é um trabalho que a gente fez usando o serviço voluntário e a própria equipe do CRAS. Então, quando esse projeto a gente fez, começou a divulgar ele e começou muitas mães da vizinhança da cidade de Tubarão, né? Também tivemos contato aí do pessoal de Pescaria Brava, mães que queriam participar do projeto. Só que, infelizmente, a gente não podia aceitar. Sim. Né? Então, eu sempre, quando ia falar desse projeto, falava, né, para os municípios olharem para essas mães. E o vereador Maurício conheceu o projeto, era algo que eu acredito que já estava na pauta dele. E aí, conhecendo o projeto, ele decidiu criar um para Tubarão, bem semelhante ao nosso, e ele me convidou para ir lá contar a experiência de Capivari de Baixo com esse projeto, né? E o vereador de Tubarão, que não é do partido do prefeito de Capivari. Não, totalmente. Ou seja, a coisa foi bem técnica. Técnico, não teve nenhuma movimentação política. E aí eu acho bacana isso na política, porque quando a gente coloca o interesse acima das siglas, quem ganha é o povo, né? Então eu fui até a Câmara, fui muito bem recebida por todos, pelo presidente, por todos os vereadores. Pude apresentar, era numa noite que a gente estava fazendo o evento em Capivari. Então, pude falar para eles, mostramos um vídeo, falamos da nossa experiência, do quanto é benéfico, né, para essas mães, para a própria equipe que fica muito feliz. E é muito importante que a gente tenha essa consciência que quando a gente cuida da mãe, a gente está cuidando do filho também. Porque a gente está propiciando que essa criança, que um dia vira adulto, que um dia vira idoso, ele fique dentro do seu contexto familiar de maneira saudável por muito mais tempo. Porque a maioria dessas famílias, elas são já lares rompidos, né? A gente sabe que o número de abandono, de divórcio entre casais com filhos com deficiência é muito mais alto do que a média da sociedade. Então, são mães que geralmente não têm rede de apoio, estão sozinhas. E quando a velhice chega para essas mães, quando o cansaço chega, quem que vai cuidar dessas crianças, desses adultos? Então, é muito importante a gente despertar para o cuidado com essas mães. Então, através de um pequeno gesto que nós começamos no nosso município, esse é um projeto que eu bato na porta aí de vez em quando de alguns deputados para que eles olhem para esse nosso projeto, que a gente tenha recurso aí para ampliar cada vez mais esse serviço. Secretária Thaís Isidro, e como é que tem funcionado o projeto hoje em Capivari? Há quantos andam a participação? Sim. A gente faz um encontro por mês, porque como ele é com voluntários, né, a gente tem que respeitar a demanda, né? E também para essas mães é complicado muitas vezes sair de casa, né? Então a gente tem um encontro por mês, geralmente vai um psicólogo, um terapeuta ou alguém que tem uma experiência com deficiência para compartilhar com elas. Ali a gente trabalha as emoções delas, tudo voltado para elas, para as mães, né? Claro que vão as avós, muitas ali que cuidam dos netos com deficiência também participam. E ali a gente consegue fazer com que elas comecem a olhar para elas não só como uma cuidadora, mas ainda como uma mulher, como um ser humano com potencial.
E ali a gente também promove as noites de autocuidado, né? Que é um momento de beleza. Então a gente traz assim, as nossas oficineiras, a equipe que também faz curso dentro do CRAS de manicure, e elas vão lá e fazem as unhas dessas mulheres. Vários voluntários, recentemente a gente teve trancistas maravilhosos que fizeram um trabalho lindo, equipe de massagem do SENAC. Então a gente está sempre inovando, trazendo uma coisinha diferente para elas. Que maravilha. Estamos recebendo a secretária de Desenvolvimento Social do município de Capivari de Baixo, Thaís Isidro, no nosso Notsul Digital. Vale lembrar que nós temos o apoio da Unisul. A Unisul sempre trabalhando para a formação do cidadão, cultura e educação em excelência, a nossa Unisul. Secretária Thaís Isidro, estamos chegando ao final do mês de outubro. Novembro já está aí na porta, terminando esse ano. Qual a perspectiva, o que está sendo já prospectado para 2026? E vale lembrar que aí sim, com orçamento próprio, a criança já não está mais engatinhando, já está andando, com vontade de correr. A gente já levou ali umas lambadas, já aprendeu, né? Então, hoje a gente já tem um discernimento maior, a gente já tem mais dados, porque essa é a grande dificuldade. Quando tu não faz um trabalho técnico, tu não tem informação, tem o que o outro diz, tu não tem números, e hoje a gente trabalha muito com números. Então, o que dá um mapeamento melhor. Então, para o ano que vem, o que a gente espera? Ter o Casa Catarina pronto, o nosso parque sensorial voltado para as crianças com deficiência, já em construção também para o próximo ano. Agora já está na fase ali, o pessoal terminando o projeto para encaminhar para a licitação. Temos aí uma nova parceria com a saúde, um trabalho integrado que hoje já existe, mas a gente vai fortalecer mais ainda em 2026. Então vem bastante coisa aí, bastante coisa que a gente viu que deu certo e a gente vai só melhorar, coisas que a gente viu que tem como ser diferente. Temos aí a expectativa também de abrir as nossas academias de Pilates com o recurso do Fundo Estadual da Pessoa Idosa. Né? Já entregamos a documentação, estamos agora esperando a avaliação da equipe técnica. Então, acredito que vem muita coisa boa aí para 2026, porque esse é o projeto do nosso prefeito, né? Ele é visionário, ele gosta de obra, está aí com mais de 32 milhões em caixa para investir no município, sem precisar de empréstimo, sem precisar de nada. Então, a gente sabe que 2026 vai ser um ano que vai mudar a história de Capivari, a gente não tem dúvida disso. Uma curiosidade, dificilmente as pessoas falam, né, que você é a primeira-dama, porque, na verdade, você hoje botou a camisa da assistência social e é a secretária e, enfim, como é que está o prefeito em relação à questão social? A gente sabe que ele é muito preocupado, mas para você o problema hoje é só assistência social. Ele não. A assistência social é mais uma das pastas, né? Como é que está a questão do governo hoje? Eu acho que ele está bem, né? Pelo feedback que a gente recebe do prefeito, ele está muito orgulhoso da nossa pasta. A gente tem atendido as expectativas do prefeito em relação ao que ele tinha de desejo para o município. Como eu falo, a gente trabalha para ele, então tudo que ele tem de ideia é nossa obrigação correr atrás e fazer se tornar real, né? Então, agora falar como esposa, primeira-dama, né? Eu sei o quanto o Claudir ele tem se dedicado e buscado alternativas viáveis para o município, porque uma coisa que ele sempre falou, não adianta a gente tem que sonhar grande, mas a gente tem que ter os pés no chão, né? E todo o movimento que ele tem feito de captação de recurso é ter o dinheiro em caixa para poder trabalhar, é não endividar o município, é ter soluções para aquilo que o pessoal sempre, isso não dá voto, então eu deixo. Pé no chão. Né? Então, a assistência social, tem muita gente que ainda fala, isso não dá voto, né? Isso aí deixa para depois, final de mandato, a gente olha. E ele tem essa visão, não, as pessoas importam, então a gente tem que começar a atuar agora, não é depois, é já. A gente está aqui para atuar os 4 anos, não só os últimos anos de mandato. E eu acho que é isso que a gente tem comunicado, não só em palavras, mas com atitudes e o que a população tem visto. Como primeira-dama, eu fico muito orgulhosa do meu marido, mas como secretária, eu olho para o meu chefe, às vezes eu digo, lá vem.
Lá vem ele de novo, que vem agora. E é isso, assim, né? A gente está aqui para trabalhar. Nós temos uma agenda com ele já em breve, né? Mas da última vez que ele esteve aqui conosco, ele falando de cada uma das áreas, né? De cada uma das pastas, ele citou assim, e eu lembro que eu fiz uma pergunta, prefeito, de todas as áreas, Miguel, todas elas é problema, né? Trabalho, estou trabalhando com o orçamento dos outros, tem a oposição. Vale lembrar que ele tem muita paciência. Talvez, se muito de nós estivéssemos no lugar do prefeito Claudir, já teria explodido, porque a oposição do trabalho, quanto pior, melhor, isso é algo complicado, e infelizmente em Capivari a gente sabe que existe muito isso. Não que o vereador não tenha que legislar e fiscalizar, mas você tem que, né, tem que haver um comprometimento com o futuro do município, com o cidadão. Mas dentro dessa conversa com ele falou assim, não, peraí, tem uma pasta que essa daí eu estou sempre sendo cobrado. Qual? Desenvolvimento social. Porque mesmo depois que termina o horário na prefeitura, em casa, funciona também o toque. Não tanto como eu gostaria. Não tanto como eu gostaria. Por incrível que pareça, muitas vezes eu tenho que marcar horário para conseguir falar com ele. Tá? Na maioria das vezes. Porque às vezes chega em casa, eu tenho que entender que agora eu sou a esposa. Uhum. Então, às vezes ele quer desabafar, então eu não posso chegar com mais um problema. E vocês dois vêm da iniciativa privada, né? Você trabalhou muito tempo com Trabalhei muito setor tempo financeiro, com contabilidade, né? E que a gente tem uma visão, eu sempre falo lá em casa, assim, o Claudir também, né? A gente é pago para resolver problema. Uhum. Tanto ele quanto eu, independente do cargo, a gente está ali para isso. Então, a nossa vida é lidar com problemas. A diferença é que quando tu está numa iniciativa privada, tu tem um horário para entrar, um horário para sair, e tu consegue contornar as coisas de maneira muito mais ágil. Uhum. E dentro da prefeitura é tudo muito moroso. Não é como a gente quer, não é na hora que a gente quer. Né? A gente tem projetos lá, que é da campanha do Claudir, que está desde fevereiro ainda acontecendo para se tornar real. Uhum. Então, para a gente, se fosse numa iniciativa privada, eu quero fazer isso, eu vou lá e faço acontecer. Dentro do público não é assim. Uhum. Então, eu digo, nosso trabalho é 24 horas. Hoje o pessoal estava rindo, porque eu lancei alguns meses atrás a ideia para o grupo de mulheres das nossas oficinas a fazer quadradinhos de crochê, para a gente ter a nossa árvore de crochê em Capivari, porque a gente foi passear em Pomerode, e eu vi a árvore. Eu, assim, Capivari também merece uma árvore dessa, gente. Já bati foto. Voltei, fiz reunião com a mulherada e digo, gente, vamos fazer uma árvore dessa? Então, elas começaram a fazer os quadradinhos. E agora, no próximo dia 8 de novembro, a gente vai lá vestir uma das nossas árvores. Numa ação simples, mas para chamar a atenção e valorizar o artesanato, que é fonte de renda de muitas mulheres dentro da nossa cidade, chamar a atenção para a beleza do artesanato. É uma obra que eu digo assim, é uma obra de arte para valorizar essas pessoas, essas artesãs, esse trabalho aí que passa de geração. Então, assim, o nosso trabalho é 24 horas pensando no que a gente pode fazer pela cidade, pela população, para valorizar o que a gente tem. Então, é cansativo, mas também tem as recompensas que o dinheiro não paga. Né? Secretaria, de todos os problemas hoje, voltando à questão de Capivari estar às margens da BR, o chamado andarilho, enfim, é um problema que, como você no início já abordou, nessa temporada do verão, o pessoal vai mais para os municípios de praia, né? Eu lembrei de um episódio, eu apresento o programa jornalístico da rádio em Capivari, e há um tempo atrás, por volta das 6 horas da manhã, quando estou chegando na rádio, que fica ao lado da igreja, ali 2 pessoas dormindo com carroção, e quando eu parei o carro, uma delas se dirigiu a mim e perguntando se não tinha alguma coisa, e eu perguntei para eles, né? Não, é que na verdade nós estamos pousando aqui essa noite, nós estamos de passagem.
eu me coloquei no lugar de vocês da assistência social. Isso não tem como resolver, né, secretária? Não. Na realidade, a gente ameniza. Ameniza. Mas resolver seria uma ilusão. Por mais que tu faça abordagem, por mais que a gente faça, alguns municípios, né, principalmente os de grande porte, têm feito hoje, conseguiram autorização para fazer algumas internações involuntárias. É um problema social global, né? Não é só no Brasil, não é só em Santa Catarina. O que eu sempre falo é que a gente tem que ter respostas. A gente não pode entender que assim, é um problema, é só uma pessoa que está ali. Não, é uma pessoa que está ali. Né? Então tem que ter essa articulação com a saúde, tem que ter articulação com a segurança pública. E esse diálogo, graças a Deus, a gente tem muito aberto, muito tranquilo. Mas vamos dizer assim, é uma situação hoje dentro da sociedade que infelizmente não há como banir. Porque, como eu falei ali no começo da nossa conversa, o cidadão tem o direito de estar naquela situação. O que ele não tem direito, né, é quebrar o direito alheio. Então, agredir, roubar, né, cometer algum tipo de assédio, fazer vandalismo. Agora, quando ele está só ali, a gente tem ali a obrigação de ir lá ofertar o que o sistema tem a ofertar, mas infelizmente vai ter sempre aqueles que vão dizer que não querem. E é Capivari, é Tubarão, é Sangão, é Jaguaruna, é Pescaria Brava e por aí vai, enfrentam os mesmos problemas, né? Secretária, chegando ao final, a produção já me avisa aqui, poxa, passou tão rápido, mas enfim, quero agradecer muito a sua vinda, leve o abraço a toda a administração, ao prefeito Claudir, e deixar as suas considerações finais e dizer que estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente trazer um pouquinho do que a gente tem feito, porque às vezes a gente não consegue alcançar todo mundo, né? E nem todo mundo fica sabendo de todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido. Então, deixo aqui o convite a toda a sociedade. Nós fazemos um trabalho de a cada 15 dias estar num bairro, no município. Então, fique atento às redes sociais da Prefeitura, acompanhe o nosso trabalho, vai lá tomar um café com a gente, conhecer os nossos projetos. Às vezes você não está passando por uma situação de vulnerabilidade social, mas conhece alguém que está. Então, às vezes, ao conhecer os nossos projetos, os nossos serviços, você consegue ser um canal para estar ajudando outra pessoa. É verdade. Secretária, muito obrigado. Queremos agradecer a cada um de vocês, né, que sempre prestigiam, participam do nosso NotiSul Digital. E até a próxima semana, evidentemente, com mais um entrevistado, os assuntos os mais diversos possíveis. Como falamos, quem faz notícia, quem é notícia, está aqui conosco. Um forte abraço a todos.